Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao assunto do reino das plantas. Dessa vez nós vamos estudar mais dois grupos, gimnospermas e angiospermas. Na aula passada, nós introduzimos acerca das características do reino das plantas, falamos sobre o grupo das briófitas e das pteridófitas, briófitas e pteridófitas. Hoje nós vamos falar das gimnospermas e angiospermas. Primeiro vamos iniciar com uma curiosidade. Qual a maior árvore do mundo? A maior árvore do mundo é uma gimnosperma chamada de sequoia gigante. Ela apresenta uma altura acima da base de 83,8 metros. E a idade estimada dessa planta é de 2.200 anos. Então a gente pode observar que ela é gigante em tudo, né? Em seu diâmetro, a altura dos galhos, enfim. Alguns exemplos de gimnospermas, nós temos as cicas, que são plantas comuns no Japão, né? Ela chegou aqui no Brasil. Nós temos as ciprestes, nós temos o pinus, nós temos o pinheiro do Paraná, nós temos também a sequoia gigante que falamos. E essas plantas, elas produzem estróbilos femininos e masculinos, que são estruturas reprodutoras masculina e feminina da planta. Vão produzir lá os gametas. E as características dessas gimnospermas, elas são vasculares, por isso são de grande porte, possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Observe que estróbilos, né, está uma cor diferente, e sementes também, que já são características evolutivas que já diferenciam dos outros dois grupos que a gente já falou na aula passada. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário, portanto, não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado, ou seja, não vai depender da água para fecundação, né? É transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso são polinizados pelo vento. Essas plantas dependem do vento para a reprodução, diferente das outras que dependiam da água. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. A gente pode observar que agora é o ciclo de vida de um pinheiro. Nós temos as duas fases, como as demais, a fase esporofítica e gametofítica. Nós temos a fase duradoura, que é a esporofítica, e a passageira, chamada de gametofítica. A planta vai produzir os estróbilos masculino e feminino. Esses estróbilos, o masculino vai produzir o gameta masculino, né? Os microsporângios, que vai formar meiose, tornando-se então células haploides. Nós observamos que o grão de pólen vai ter essas estruturas aladas, que vai ajudar a ser levada pelo vento, ou um tipo de polinização que é chamado de anemófila, polinização através do vento. Já no estróbilo feminino, nós vamos ter lá a estrutura ainda diploide, mas ela vai sofrer a meiose, né? Nós temos o megasporângio, né? Que é a estrutura feminina, e dentro desse megasporângio nós vamos ter os megasporos, que vai ajudar na produção do gameta, né? E o gameta feminino é chamado de oosfera. Tudo preparadinho para receber o gameta masculino. Nós vamos ter a porta de entrada chamada de tubo polínico. Nós vamos ter o arquegônio, né, que vai ajudar também nessa questão da produção do gameta feminino. E após a fecundação, a célula se torna novamente em diploide. Vai ter a formação do embrião, né? O tegumento, que é o revestimento da semente. A semente, quando pronta, vai cair no solo, e se for um solo propício, ali vai ocorrer a germinação e a formação de uma nova planta. Nós temos aí os estróbilos, né? Fecundado, formação da semente, tudo prontinho, bonitinho para germinação. E as angiospermas
tem como característica, né, principal aí o que chama a atenção é a presença de flores e frutos. Vejam só a quantidade de flores exuberantes, né, com suas cores, com seus aromas, tudo isso para atrair agentes polinizadores, seja insetos, aves, mamíferos e, em alguns casos, o vento. Quais são as principais características das angiospermas? Então, elas vão possuir vasos condutores de seiva, raiz, caule, folhas e agora a presença de flores, né? Sementes e frutos. Vejam que flores e frutos estão de cores diferentes. Surgimento aí na linha evolutiva dessas duas novas características. Também não necessitam de água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem o néctar, solução açucarada que atrai animais, como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as. Da união dos gametas forma-se um embrião dentro da semente, né? Dentro de uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em um fruto com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião. É um grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para animais dispersores de semente. Uma comparação entre gimnospermas e angiospermas é que elas são bem semelhantes, né? No ponto 1 ao ponto 6, elas são idênticas. Presença de vasos condutores, de raiz, caule, folhas e sementes, não necessitam de água para que ocorra a fecundação. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Né? Da união dos gametas forma-se um embrião dentro de uma semente. Veja que até agora, tanto as gimnospermas e as angiospermas são idênticas. Né? O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Aí agora nós vamos para a diferenciação. As gimnospermas não possuem flores, como a angiospermas, ela possui estróbilo. Nas gimnospermas, os gametas são produzidos nos estróbilos. Nas angiospermas, os gametas são produzidos na flor. Nas gimnospermas, os estróbilos não atraem os animais, a polinização é através do vento. Nas angiospermas, as flores produzem o néctar, que atrai animais que fazem a polinização. Nas gimnospermas, as flores não possuem ovários, portanto, não produzem frutos. As sementes são nuas, né? As angiospermas, as flores possuem ovários, que após a fecundação se transformam em frutos como ou com a semente dentro. Nós temos aqui o ciclo de vida de uma angiospermas, a questão da reprodução. Vejam que tudo inicia através das flores, onde possui estrutura masculina e feminina, a produção do gameta masculino e feminino, o estame, que vai produzir, né, o grão de pólen através de meiose. E observe que o grão de pólen ele vai possuir células, duas células espermáticas. Ela se transforma de uma célula diploide a células haploides, que vão ser levadas por agentes polinizadores, que a gente já falou, que pode ser abelhas, aves, mamíferos, como os morcegos, enfim. E a parte feminina, que é o ovário, né? Que vai produzir lá, vai ajudar a produção do gameta feminino, né? Que vai estar apto a receber esse grão de pólen ou essas células espermáticas. Então, observando aí, quando o grão de pólen ele tem o contato com o tubo polínico, essas células espermáticas ela têm o contato, né, com os núcleos polares. Nós vamos ter duas fecundações. Primeiro, os núcleos polares vão se fundir. Veja que o óvulo ele possui dois núcleos polares. Eles vão se fundir e junto com essa fundição aí, ele vai se juntar também com uma célula espermática. Então, ele não vai ser haploide nem diploide, ele vai se transformar em uma célula triploide.
E a outra célula espermática, ela vai fecundar a osfera, que é o gameta feminino aí da flor, né? E vai se fecundar, e ela sim vai ser uma célula diploide. Observe que a osfera vai formar o embrião, certo? E os núcleos polares, que é triploide, vai formar o endosperma. O endosperma, que é a estrutura nutritiva, né, que vai suprir com a nutrição do embrião. E o tegumento, que é o revestimento, né, vamos dizer assim, a casquinha lá da semente. E o ovário, né, da planta, que abrigou, que protegeu toda o óvulo, a fecundação, toda essa função que já foi citada, ela vai se transformar no fruto. Então, quando a gente come o fruto, nós estamos comendo o ovário da flor. E aqui nós temos toda a estrutura da flor, né? Nós vamos ter o óvulo, né, que já faz parte da estrutura feminina, o ovário que vai abrigar esse óvulo. Nós vamos ter o estilete e o estigma, que podemos dizer que é a porta de entrada, né, para essa estrutura reprodutora aí, o óvulo, né, que é o local onde está o gameta feminino. A antera, né, que é essa estrutura mais externa aí, que é o local onde são produzidos os grãos de pólen que contém o gameta masculino. Aí eu chamo a atenção, né, para essa observação que está aqui embaixo, para a gente encerrar. A parte feminina da flor é chamada de gineceu. E a parte masculina da flor é chamada de androceu. Então, gineceu, órgão feminino formado pelo estigma, estilete e ovário. Androceu é o órgão masculino formado pelos estames, que são compostos por filete e antera. Então, espero que vocês tenham ficado até o final comigo. Fique com Deus e até a próxima aula.